Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Salmo 119, versículo 115. Capítulo 3. Mundanismo, a ruína de Israel. Cerca de uma década após a morte de Nimrod, menos de 300 anos depois do dilúvio, em uma das cidades construída por ele na Mesopotâmia, Ur, nasceu Abraão. Podemos supor que todos na terra tinham conhecimento da existência de Deus. Naqueles dias não haviam ateus, apenas rebeldes que se reuniram nos recém-criados cultos de fertilidade de Babel. Embora homens piedosos continuassem a buscar ao Senhor, como Jó, que também viveu naquela época, a maioria dos habitantes da Mesopotâmia desceu às profundezas da imoralidade, da carnalidade e da rebelião contra a autoridade divina. Por mais difícil que fosse alcançar alguém em Ur com a verdade, o Altíssimo se manifestou poderosamente a Abraão. As Escrituras Sagradas não relatam os seus primeiros anos de vida, mas nós sabemos que, quando Abraão tinha cerca de 70 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Abraão foi chamado para fora do mundo, entre aspas, de Ur, onde o mau e rebelde Nimrod vivera décadas antes. Nos 105 anos seguintes, o itinerante patriarca viveu em tendas e rejeitou o confortável estilo de vida da cultura ímpia ao seu redor, sendo um exemplo de piedade pelos séculos vindouros. O sobrinho de Abraão, Ló, também demonstrou sua fé em Deus ao juntar-se ao seu tio em uma jornada para um território desconhecido. Juntas, as duas famílias deixaram a Mesopotâmia, seguindo para a Síria e depois para Canaã. A fé de Ló, contudo, não se comparava à de Abraão. Conforme os dois chefes de família expandiam os seus rebanhos em Canaã, os seus servos foram se desentendendo ao ponto da tensão ficar intolerável. Finalmente disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Gênesis capítulo 13, versículo do 8 ao 9. Esse foi um alerta para Ló e sua esposa, que deveriam ter se humilhado e se arrependido diante do seu piedoso tio. Eles deveriam ter tido uma atitude semelhante à de Ruth, quando Noemi lhe pediu que voltasse para o seu próprio povo. Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Ruth, capítulo 1, versículo do 16 ao 17. Em vez de olhar para a vida com Deus, que a orientação de Abraão lhe proporcionaria, o casal priorizou outro lugar. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo do 10 ao 13. Teria sido o amor pela vida na cidade de Ur expurgado o coração de Ló?
Aparentemente não, pois Sodoma o atraiu. Além de ser mais conveniente viver entre outras pessoas, a terra ali também era mais exuberante. O fato de Sodoma e Gomorra serem lugares extremamente sórdidos era secundário para Ló. Os benefícios daquela união eram bons demais para serem dispensados, ainda que a religião deles precisasse se adequar ao amor que sentia pelo mundo. Assim também pensam muitos seguidores de Cristo hoje. Ló se mudou com a família para perto de Sodoma, enquanto Abraão se estabeleceu na parte mais ocidental de Canaã, um lugar rural e de prazeres carnais escassos. Pouco tempo depois da separação de Abraão e Ló, 5 reis rivais saquearam Sodoma e Gomorra, levando Ló e sua família como escravos. Imediatamente, Abraão os perseguiu até Dan, onde ele e seus homens derrotaram os inimigos. Essa foi a única ação militar em que o patriarca da fé se envolveu. Ele não agiu por causa própria, e sim para salvar o seu sobrinho rebelde e a família dele. Portanto, o segundo alerta que o Senhor gentilmente enviou para Ló e sua esposa foi: viver fora da vontade de Deus é perigoso. Aquele casal carnal deveria ter se humilhado, reconhecido a sua insensatez e demonstrado arrependimento, deixando Sodoma definitivamente. Canaã tinha espaço suficiente para as 2 famílias viverem confortavelmente. Deus não teria suprido as necessidades de Ló e abençoado a sua vida como fez a Abraão? No entanto, Ló não aprendeu com essa recém-tragédia. Em vez disso, ele se mudou com a família para a cidade de Sodoma, onde viveram mais 10 anos, até o dia em que os anjos do Senhor chegaram para julgar aquele lugar perverso. Abraão, mais uma vez, salvou os seus parentes carnais da destruição, intercedendo por eles diante do Senhor. Embora Ló cresça em Deus, suas atitudes revelam um coração distante do Senhor. De fato, ele quis proteger os anjos da gangue homossexual que tentou invadir a sua casa, mas ofereceu as filhas virgem para aplacar a luxúria daquela multidão enlouquecida por sexo. Felizmente, os anjos cegaram os homens à porta, evitando mais uma tragédia causada pelo fraco discernimento de Ló. No dia seguinte, os genros de Ló desprezaram o seu alerta, o que sempre acontece quando o mensageiro é mundano e tem uma vida com Deus morna, comprometedora e carente de autoridade. Quando os mensageiros angelicais pressionaram Ló a deixar a cidade de imediato, ele hesitou. A palavra original usada no hebraico significa relutar em se mover. A esposa de Ló também não queria deixar a sua amada Sodoma. Aparentemente, até mesmo Ló relutava ao máximo sair dali. Se não fosse pela compaixão do Senhor, que levou os anjos a tomá-los pelas mãos e arrastá-los para fora da cidade, todos eles teriam sido destruídos. Já fora dela, os anjos disseram: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. De ti não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Em vez de se apressar em colocar a sua família em segurança, Ló buscou um meio termo. Não posso escapar no monte, pois eu tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva? Gênesis capítulo 19, versículo 19 ao 20. A cidade vizinha era Zoar, provavelmente tão perversa quanto Sodoma e Gomorra. No entanto, o anjo concordou, dizendo: eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer. Gênesis capítulo 19, versículo do 21 ao 22. Enxofre derretido caiu como uma chuva de fogo sobre as cidades más e ímpias do Vale do Jordão, destruindo-as completamente e enterrando-as com uma camada de sal. A esposa de Ló, ainda mais relapsa do que o marido, deteve-se e olhou saudosa para trás.
O enxofre transformou seu corpo em um memorial perpétuo ao amor desse mundo. Mais de 2000 anos depois, Jesus usou essa trágica história para divertir a nossa geração. Naquele dia em que no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que tiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, versículo 31 e 32. Aquela mulher nos deixou um exemplo a não ser imitado. Em vez de ser salva da destruição, o amor pelo mundo causou a sua morte. Como sempre acontece, o seu coração permaneceu com o seu tesouro. Ló e suas 2 filhas, tudo o que lhe restou depois de anos de cobiça em Sodoma, sobreviveram. Em vez de ter a humildade de viver com Abraão, ele escolheu ir para uma caverna na montanha, acima da cidade de Zoar. Espiritualmente contaminados por uma vida inteira de exposição ao ambiente perverso de Sodoma, as filhas de Ló elaboraram um plano típico do pensamento carnal, sem nenhuma perspectiva de casamento. Elas fizeram uma armadilha para engravidar do próprio pai, sem saber quando, incitado por elas durante um momento de embriaguez, Ló as engravidou. O resultado desse fato sórdido foram 2 filhos, chamados Moabe e Amon. É desnecessário dizer que os moabitas e os amonitas trariam muita dor ao povo de Deus por centenas de anos.